Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Ouve agora e cante aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Dom de profecia e línguas de fogo. É avivamento. Ouve, adore e cante aleluia.
cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Na paz do Senhor Jesus. Somente para os que estão felizes, você pode dar glória a Deus bem alto para o nosso Pai. Aleluias. É motivo de alegria de estarmos mais uma noite na casa do Senhor. É mais uma semana de vitória para o povo de Deus. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado de todo mal. E neste momento nós vamos estar levantando um clamor aos céus, para que aquilo que o Senhor tem prometido em nossas vidas venham se realizar nesta noite para a glória do Senhor. E eu quero convidar a você, meus amados, você a fechar os seus olhos e clamar aos céus junto comigo, para juntos adorarmos o nosso Deus e o nosso Pai. Você também que estiver na sua casa, no seu trabalho, vendo este culto, que você possa também contemplar a presença de Deus neste lugar. Abra o seu coração e diga: Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma noite na tua casa, na tua presença, Pai. Queremos desde já alegrar o nosso coração. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana de vitória, do qual temos passado, Senhor. Alguns têm passado algumas lutas, algumas pelejas. As ondas se levantaram, a tempestade foi muito alta, muito tremenda, mas o Senhor acalmou o mar, acalmou as ondas, acalmou a tempestade e ajudou a cada um de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus, pela nossa saúde. Obrigado por cada família aqui representada neste lugar.
Ó Deus, aquele que por algum motivo tenha adentrado aqui nesta noite triste, que desde já eu quero decretar, Senhor, que Ele venha encher o seu coração de alegria dos céus. Aquele que adentrou, Senhor, doente, que Ele venha ser curado e sarado com a ministração, com a adoração e principalmente, Pai, com a Tua presença que é real aqui neste lugar. Muito obrigado, Deus. Continua operando as maravilhas do céu no meio do Teu povo. Esvazia, Senhor, o nosso coração de tudo aquilo que não é de Ti, Pai, mas que nós possamos ser cheios da Tua glória, da Tua unção e da alegria dos céus. Oh Deus, cuida daquele que está no seu trabalho, que está na sua casa, que por algum motivo não pôde vir para juntos se alegrarmos. Oh Pai, muito obrigado. Que a nossa adoração possa chegar até a Ti, Senhor, possa chegar até o trono da glória como um cheiro suave, e que nós possamos ver o agir de Deus aqui neste lugar. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e por tudo que Tu has de fazer, porque nós cremos no Deus que tudo pode, no Deus que sara, no Deus que cura, no Deus que liberta. E é este Deus que nós estamos aqui adorando e exaltando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração e recebe as nossas palmas, que seja para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Na presença dos anjos sempre eu te louvo.
graça vai subir, porque nós somos muito mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Quantos creem assim, dêem glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus está aqui nesta noite. E eu creio que o Espírito Santo, Ele está passeando neste lugar. Está passeando aqui. E Ele quer tocar a sua vida. Então abra o seu coração. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um barulho de toda a igreja. Vamos me ajudar. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer. Manda embora, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz o quê? Vai chover línguas estranhas por todo o estado. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. A chuvada sua posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia! Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um barulho glorioso invade toda a igreja, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitórias continua na igreja. A previsão dos deuses é que vai chover. Vai chover, coisas estranhas vai chover. Vai chover. Nesse temporal quero sair molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder,
dono da mesa se faz presente neste lugar. Você crê nisso? Aleluia. Então diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você é escolhido. Você está aqui porque Ele te chamou. E hoje Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Você crê nisso? Então continue adorando a Ele. Aleluia. Deus, declare. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e te por os lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Diga a Ele: então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível. Então usa-me. Diga isso a Ele. Exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Oh, oh, oh. Como dizer não para o meu chamado, se me deste unção para eu ser usado pra tua glória. Oh, somente pra tua glória. Oh, Senhor, nós queremos ser usados para a tua glória. Nós queremos, Senhor, ser usado. Se você quer ser usado por Ele, diga isso a Ele. Diga: Senhor, eu quero ser usado. Me toca com as tuas brasas do altar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui,
uma geração eleita do Senhor, escolhidos. Se você é um dos escolhidos, erga suas mãos e comece a engrandecer o nome dEle. Comece a declarar palavras de amor a este Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer ouvir a voz do teu filho amado. Geração eleita, eis-me aqui. Diga: sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, 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 eis-me aqui. Estou disponível, usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o meu chamado, se me desse unção para eu ser usado pra tua glória, Senhor, oh, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, oh, oh. Somente pra tua glória. Você foi escolhido somente pra tua glória, somente pra tua glória, oh, oh. Somente para a glória do Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Obrigada, Senhor. Diga assim comigo nessa noite: eu vou clamar. Não, diga mais forte. Se você está buscando alguma coisa aqui nessa noite, diga bem forte: eu vou clamar. Eu vou clamar até os céus se abrirem e Deus ouvir o meu clamor. Aleluia. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Se revolte aí do seu lugar e viver. E diga para todo o inferno ouvir que você é um vitorioso. Eu vou. Só a igreja. Os céus estão abertos. Você está cansado de ser só mais um na multidão. Eu te convido a fechar os teus olhos e cantar este louvor com todo
seu coração, crendo que o Senhor já ouviu, está te trazendo a resposta. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Se revolte. Eu não vim pra ser, eu sou filho. Vim pra tocar nas suas vestes diferentes. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Ser como a criança que te entrega os pães e os peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Rouba a multidão. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez. Deus de toda compaixão, te toco agora pra viver milagre. Declara: eu vou clamar, clamar. Tá lindo. Mais uma vez, eu vou clamar.
ser. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Então diga, eu vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Vim viver milagres. Aplauda, Senhor. Aleluia. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nesta mesma unção, vamos juntos decretar as nossas bênçãos, vitória em 2026. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo o que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca que alcançará a nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e de quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexão. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carências. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradouras em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e das realizações em nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semana, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos muitas colheitas abundantes para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Deus maravilhoso! 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Mais uma vez para estrondar o inferno agora. 2026, o ano da presença. Oh, glória! Aleluia! A igreja pode sentar, amém? Boa noite, igreja amada. Boa noite. Eu vim aqui para dar um recado rapidamente, relembrar a igreja
que na próxima semana a gente vai estar tendo um culto de encerramento do mês das mulheres. Nós tivemos um mês de programação especial para o mês das mulheres. Tivemos a Missão Mãe, tivemos a Missão Despertar. Nós estamos na Missão nas Casas. Algumas mulheres têm compartilhado as fotos das reuniões realizadas na sua casa. E na próxima semana, a Missão Essência para encerramento do mês, tá? Um culto e um coquetel. Será aniversário também da pastora Janaína, e nós vamos aproveitar este momento que nós, mulheres, vamos estar juntas para poder celebrar com ela a passagem do seu aniversário. Então, reforço o convite, sábado, dia 28, às 18 horas, mulheres aqui. E alguns homens estão sendo chamados a servir. Se você é homem, tem o desejo de servir no Ministério de Mulheres, né, auxiliar no Ministério, você também está convidado, você pode me procurar para que a gente possa direcionar para você. Tá bom? Então, mulheres, até a próxima semana aqui. Eita, a paz do Senhor, amados. Amém? Quantos estão cheios de fé aqui? Você está cheio de fé mesmo? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero liberar uma palavra bem rapidinha, mas que tem uma profundidade muito grande daquilo que Deus tem nos ensinado sobre semeadura, sobre fidelidade, sobre fé. Eu gostaria de te pedir para você abrir em Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Nós vamos falar da história de um homem que passou por várias fases da sua vida. E durante as suas fases, uma unção foi confiada nas suas mãos, que é a unção de um bom administrador. Se eu hoje pudesse perguntar isso para você, e eu vou perguntar daqui a pouco, se Deus liberasse algo hoje, que você tem pedido tanto em oração, você estaria pronto para administrar tudo isso? E é isso que nós vamos aprender um pouco com a história de José. Então, Gênesis 39, o verso 3, a partir do verso 3, que diz assim: Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Pode ir para o próximo. José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que lhe tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Agora, abre para mim, Gênesis 39, 23. Gênesis 39, 23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, José, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Agora em Gênesis 41, 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Próximo. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Olha só esses versículos, o que a gente leu aqui. Temos grandes princípios para a gente levar hoje no nosso coração. José nos ensina que Deus prepara pessoas antes de entregar recursos. E isso é muito interessante, porque José recebeu algo muito específico de Deus. Uma unção para administrar riquezas que não eram dele. E durante toda a sua caminhada, nós vemos o quanto ele teve que passar por um processo de formação de caráter, para que só assim Deus pudesse confiar coisas grandes nas suas mãos. Então eu gostaria de passar por algumas fases aqui com vocês, na vida de José, e que nos faz refletir um pouquinho sobre se a gente está em alguma fase como esta. A primeira fase é a promessa.
é a fase onde Deus forma a nossa visão. José, com 17 anos, ele recebeu sonhos de Deus, ainda muito jovem, adolescente. E a promessa revela para onde Deus quer nos levar. Mas ter visão não significa estarmos prontos para administrar. Nós vemos na história de José, ele tão novo, teve seus sonhos e compartilhou para as pessoas erradas, pessoas que não torciam por ele, às vezes pela falta de maturidade. E aí, tudo aconteceu. Então José, ele tinha visão, mas ainda precisava passar pela formação. E aí nós vamos para a segunda fase de José, que é a fase do serviço. José é vendido como escravo. Mas mesmo assim, ele prosperou na casa de Potifar. Aqui nós precisamos entender o que é realmente a prosperidade, porque muitas das vezes nós pensamos que é ter muito dinheiro. Mas prosperidade é ter contentamento em ser abençoado para abençoar. O que seria isso, contentamento? É um estado de graça, de paz e de alegria por você ter para dar. Isso é a prosperidade. E eu posso crer que quanto mais era confiado a José, mais ele ficava animado, alegre de poder administrar isso para outra pessoa. E foi nessa fase que Deus era com José e tudo prosperava em suas mãos. Ele administrou os bens de outro homem com muita excelência. E aqui nós temos a chave que eu gostaria que você tomasse posse nessa noite. Como eu recebo essa unção para administrar as coisas grandes? A unção, ela só vem com a fidelidade. A unção se manifesta na fidelidade. Quanto mais fiel você for, mais unção Deus pode confiar na sua mão. Mais coisas grandes Ele pode confiar na sua mão. E aí nós passamos para a terceira fase da vida de José, que é a prisão. Ali na prisão, ele teve que passar por um refinamento. Deus teve que trabalhar o seu coração. Teve que trabalhar as suas motivações. Teve que trabalhar o seu caráter ali. Porque José, ele tinha tudo para reclamar. Nossa, Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou ajudando as pessoas à minha volta. Eu estou abençoando com essa unção de administrar. E quando ele foi preso, o que ele fez? Ele administrou essa unção com a mesma excelência quando ele estava na casa de Potifar. E nessa parte da fase de José, a gente tem que começar a pensar: como estão as motivações do nosso coração? Será que se Deus colocar muito sobre nós, nós não iremos nos perder? Nós iremos estar aqui? Então a gente precisa começar a refletir: será que Deus pode confiar a mim grandes riquezas, grandes responsabilidades, e Ele poder dizer: servo bom e fiel, você continuou abençoando, não retendo aquilo que eu confiei a você. Você está vivendo em prosperidade durante toda a sua vida. E aqui nós vemos que antes de administrar muito, Deus, Ele testa José no deserto dele. Eu não sei qual deserto você está passando na sua vida financeira, mas às vezes Deus está refinando você. Porque logo após essa fase, nós temos a fase do governo, que é onde José administra a economia de uma nação inteira. Mas antes de ser o governador, ele teve que passar pela prova. Mas nessa noite eu quero declarar que Deus não procura apenas pessoas com sonhos, mas Ele procura pessoas fiéis o suficiente para administrar o que Ele vai te entregar. Amém? Amém? Nós somos mordomos fiéis do Senhor, e Ele confia a nós para que nós possamos viver uma verdadeira prosperidade, que é de você ser tão abençoado, mas pronto para abençoar, sem pensar duas vezes.
Porque você sabe que nada é nosso, tudo é dele. Então, comece a trabalhar a sua fidelidade para que a unção de Deus seja liberada sobre você. É essa palavra que eu tenho a dizer para você nessa noite. Seja fiel. Às vezes você está aqui, você não tem um valor monetário muito alto, mas o Espírito Santo toca no seu coração, entregue. Como está a motivação do seu coração? Você realmente vai entregar? Então eu gostaria que você colocasse em prova a sua fé. Comece a trabalhar a sua fidelidade neste momento de oferta, que também é um momento de adoração. É um momento de entrega, no qual você pode dizer: Senhor, eu serei fiel contigo, assim como o Senhor é fiel comigo. E eu creio que daqui a pouco tempo o Senhor pode confiar nas minhas mãos coisas grandes. Eu não sei o que tem preparado para você daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, mas eu creio que se você for fiel, vai acontecer. Então separe agora o seu dízimo, a sua oferta alçada, mas separe crendo que esta unção é liberada sobre aqueles que são fiéis. Eu creio que nós temos um povo fiel aqui nessa igreja, e que vai entender essa palavra, e assim como José, vai viver a melhor fase da sua vida. A melhor fase de crescimento, de abundância. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante está chegando sobre você. E eu creio que o Deus da provisão, Ele vai dar a boa semente que você precisa para você plantar no reino de Deus. Amém? Enquanto nós vamos estar cantando, separe o seu melhor, peça seu envelope. Tem os irmãos aqui, nós temos ali a Joyce com a maquininha. Mas separe o seu melhor, seja fiel ao Senhor e declare que essa unção vai se estabelecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Fique de pé. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Vamos orar em nome de Jesus, essa mesma fé, declarando que a boa semente lançada em bom solo vai gerar muitos frutos a partir desses dias, amém? Estenda suas mãos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar cada dízimo, cada oferta nessa noite. E nós queremos crer, Senhor, que uma boa medida é liberada sobre o teu povo, é liberada sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo demônio que tenta se levantar contra a nossa vida financeira. Em nome de Jesus, nós determinamos uma palavra. Nós determinamos que o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que nos dá essas boas sementes para que possamos plantar na tua casa. Deus, venha trabalhar a nossa fidelidade, que possamos aprender a sermos fiéis até o fim, para que o Senhor possa confiar coisas grandes nas nossas mãos, para que nós possamos viver a verdadeira prosperidade, que é de ser feliz, de poder, Senhor, abençoar
abençoar o teu reino, abençoar a tua casa e ver, Senhor, este lugar cheio de pessoas sendo alcançadas pelo teu evangelho, sendo alcançadas pela tua graça, através daquilo que eu semeei nessa obra. Deus, nós te agradecemos e dizemos obrigado, Deus, porque nós temos o suficiente. O Senhor nos dá em abundância e por isso, Pai, nós descansamos, Senhor. Descansamos a nossa alma crendo que o Senhor é aquele que está no nosso barco, lutando por nós e nos dando, Senhor, os recursos financeiros. Abençoa, Senhor, cada empresário, cada empresa aqui representada, aqueles que trabalham, em nome de Jesus. E libera, Senhor, portas abertas. A partir desta semana, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amada igreja. Eu vim aqui para falar algo bem legal para vocês, porque é um assunto que eu considero muito importante dentro da igreja e com respeito ao reino de Deus. Vou até beber a água ungida do pastor aqui. Quem beber dessa água não está mais... Brincadeira. Pessoal, toda segunda-feira, diga, toda segunda-feira, os filhos da casa, diga bem alto, toda segunda-feira. O que acontece aqui toda segunda-feira às 19h30? O quê? Então não é falta de conhecimento. Vocês sabem que aqui existe um povo que ora, amém? Então eu gostaria de convidar, de convocar. Você que é filho da terra, não é convidado, é convocado a estar aqui conosco. Segunda-feira, às 7h30, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo reino de Deus, intercedendo por essa casa, intercedendo por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos o pastor Everaldo, a pastora Dice, temos aqui uma equipe de intercessores que toda segunda-feira se reúne com cara no pó. A gente clama, abre a boca e clama e aprende a respeito de como entrar, né? Como o céu se abrir e como entrar na sala do trono e alcançar o favor de Deus. Então, assim, é muito importante a igreja se conectar com isso, se conectar com essa verdade, né? O Everaldo disse, são intercessores, gente, tem esse chamado. Eu tenho ouvido, viu, Everaldo? As pessoas ficam assim, babando na sua oração, eu também babo, gente, não é porque é meu filho amado, não, meu irmão e meu amigo pessoal, né, a esposa dele também, mas assim, são pessoas que realmente oram, algo que está no coração de Deus. Então, nós como igreja precisamos buscar isso, sabe? Orar a palavra, orar crendo na resposta, porque quando a gente faz oração da fé, a gente ora já crendo na resposta. Então, eu gostaria que vocês viessem. Vem, só vem ter essa experiência com o Senhor. Outra coisa importante, mulheres, a Mi já falou, né? Sabadão vai ter um encontro aqui magnífico, um trabalho que as mulheres estão desenvolvendo aqui na igreja, e eu quero pedir, aproveitar e pedir, lembre-se de orar por sábado em especial, né? Se você puder fazer um jejum pela reunião de sábado, vem, ora na sua casa, manda poder para esse lugar, porque todo esse ambiente vai ser tomado pela presença do Senhor e nós, mulheres, seremos impactadas. Vem celebrar comigo, meninas, eu vou fazer 50 anos. Aplauda o Senhor pela minha vida. Espera aí, pastor. Eu e meu marido, gente. Então, para quem não sabe, tá tudo certo. 50, venha, não parece, eu sei. 50 na casca de 30, amém? Amém, igreja? Ó, glória. Então, sabadão. Tem uma paleta de cores. Cadê o Li? Olha lá, meninas. Mi, tinha falado da paleta? Quem quiser estar dentro dessa paleta de cores, vem. Se não tem nenhuma dessa cor, não tem problema, vem também, porque aqui a gente dá um jeito em tudo. Vou esperar vocês, sabadão, às 18 horas. Beijo e amanhã, oração às 19. Te amo. Boa noite. A graça e a paz. Ó Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Tu estás aqui.
Tu estás aqui. Aleluia. Te amamos, ó Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo de Deus. Aleluia. Corre que calabasuri andalana rabasuri andalanasi. Aleluia. Prepara todo o ambiente, ó Espírito Santo. Encontra esta pessoa no meio da multidão, Espírito Santo. Toca no coração. Desarma a mente. Manifesta a tua graça. Derrama da unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Nos alegramos de estar aqui, ó Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Que alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Conheci o Paulo, o Wellington e todo o pessoal aí, sejam bem-vindos. William, família, que alegria vê-los. Temos novidades chegando aí, acredito, se der tudo certo para a semana. Temos um projeto social que vai acontecer em nossa igreja e teremos aulas de Muay Thai para bater no diabo. Nós temos um campeão paulista e brasileiro em nossa igreja e ele vai estar encabeçando esse trabalho e vocês vão ficar impactados com esse trabalho que deve alcançar crianças carentes e cremos que será um braço social forte da nossa igreja também. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Glória a Deus. Povo lindo. Tudo bem lá atrás? Tudo bom? Atrás do irmão Maurício. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo bem? Glória a Deus. Wendel, tudo bom? Amém. Edna, Laís, Robeli, David, Luquinha, amém. André, querido, Ellen, nosso Masterchef, o João Melhorança, tudo bem? Hoje ele fez um risoto cambotiano. Ele posta estas coisas boas para a gente ficar com vontade, né? Sobrou lá, João? Não sobrou. Pastor querido, pastora, pastor Ney, pastora Isis, aleluia. Vocês foram passear, né? Renovar a aliança, é bom isso. Glória a Deus. Amados, eu vou acelerar por conta da ministração de hoje, amém? Espírito Santo de Deus, revela a tua vontade aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de ataque espiritual. E a maior parte da igreja dos nossos dias não conhece com profundidade o assunto. E é importante para a igreja saber com quem está lutando para poder vencer as batalhas do dia a dia. Sem libertação, o seu culto, adoração, devocional são atacados. Sua vida espiritual é afetada.
Tem pessoas que não sabem por que não conseguem criar raízes. É porque existe uma ação maligna do inferno para que você não viva esta libertação. A igreja de Cristo, ela precisa de revelação dentro da palavra para se encher de Deus. Muitos são apenas frequentadores e não desfrutam da graça e favor de Deus para a sua vida. Você não pode estar aqui simplesmente por estar. Existe algo de Deus pronto, esperando por você. E eu acredito que você vai desfrutar desta bênção em mais dias ou menos dias, em nome de Jesus. Creia e declare que grandes mudanças vão acontecer em você e toda a sua vida será impactada pelo poder de Deus. Posso ouvir um amém? Dentro do assunto ataque espiritual, quando uma pessoa está debaixo deste ataque demoníaco, a sua vida muda, a sua casa muda, o seu trabalho muda e até o seu relacionamento com Deus muda. Eu vou repetir. Quando uma pessoa está debaixo deste ataque demoníaco, a sua vida muda, a sua casa muda, o seu trabalho muda e até o seu relacionamento com Deus muda. Se você não tem discernimento, vai achar que o seu problema é com pessoas. Mas a Bíblia ensina que é espiritual. Vamos ler juntos Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, é contra aquele que age por detrás das pessoas. E você precisa discernir isso. Paulo está dizendo, a luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você precisa ter esta revelação. Quero falar um pouco sobre a ação demoníaca em casa. Antes, o ambiente era de harmonia, paz e alegria. Ali estava a manifestação de Deus. Agora, é de briga, confusão, discussão, raiva, ofensas e xingamento. Desejo de vingança, falta de perdão e pensamentos errados. Ali não está mais a manifestação de Deus, mas uma manifestação maligna. Diga manifestação. Obrigado, viu? Pode tirar o texto. Você precisa discernir isso. Ou a manifestação é de Deus, ou a manifestação é do inimigo. Tudo isso fortalece os demônios. O que você faz pode enfraquecer ou fortalecer. Preste atenção. Tudo o que você faz pode fortalecer ou enfraquecer estes demônios. Você pode expulsá-los da sua casa ou chamá-los para a sua casa. Quando o relacionamento do casal é atacado, o casal não tem mais intimidade, respeito, admiração, carinho, atenção e amor. Então é fácil você identificar quando a sua casa está debaixo de um ataque demoníaco. Como eu disse, o casal não tem mais intimidade. Falta respeito, admiração, carinho, atenção e amor. Toda conversa vira discussão. O casal dorme junto sem se tocar, ou dorme separado com as crianças em outro quarto, no tapete da sala, ou até dentro do carro. Nós tivemos um caso
onde o marido estava dormindo dentro do carro por 3 anos. Onde um não cuida do outro mais. E a proteção espiritual é quebrada. Porque o marido não entende o seu papel como sacerdote. E precisamos aprender que quando esta proteção do marido sobre a mulher é quebrada, é porta aberta para que demônios ataquem o casamento. Vivem forçados, talvez por interesse, conveniência, ou até por acomodação. Já tratei um caso de 13 anos, onde o casal morava juntos como bons amigos. Olha o que diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, se relacione com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Muitas vezes nós nos fazemos de muito espirituais, mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo que quando o marido está brigado com a esposa, suas orações são impedidas. Espíritos querem governar a sua mente, e você precisa lutar contra estes espíritos que atacam você porque teve acesso à sua casa. Você precisa lutar contra estes demônios e resistir na autoridade e no nome de Jesus. Porque o espírito do vício, o espírito de prostituição, o espírito de adultério e o espírito de pornografia vai bombardear a sua vida. Quais as consequências? Prejuízos e perdas. Pela legalidade acontecem acidentes e incidentes, de pequena ou de grande monta. Até mesmo coisas estranhas, sem explicação, coisas que estragam, queimam, param de funcionar ou são roubadas. Provérbios capítulo 26, versículo 2 diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, para que uma maldição, uma sentença ou uma condenação se estabeleça, há necessidade de se ter uma legalidade, um direito, uma porta aberta, uma brecha. E às vezes, quando você se descompensa, se desorganiza, quando você se perde, demônios começam a agir. E você precisa ter este entendimento para não permitir que uma força do mal ataque você na sua vida. O que o diabo faz? Ele adoece a sua sementeira, a sua fonte de renda. O dinheiro não rende. O que você ganha, você perde. Não constrói nada. Não faz bons negócios. Vive endividado, nome negativado, sem crédito e não prospera. O diabo também ataca a sua saúde, com doenças sem diagnóstico, que não se cura, ou que aparecem e desaparecem, onde a pessoa sofre, emagrece, perde energia. Tem muita gente em nossos dias falando a respeito disso, que anda sem energia, sem força.
pode ser espiritual? Pode. Mas não é só espiritual. A pessoa gasta o que tem e o que não pode com consultas, tratamentos e remédios. Pessoas são atacadas também no seu sono. A privação do sono aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade. A longo prazo também compromete a saúde mental e o sistema imune. Afeta a saúde mental, pode trazer depressão, ansiedade, declínio cognitivo. Para vocês terem uma ideia, até mesmo Alzheimer. O metabolismo é atacado, resistência à insulina e ganho de peso. O coração, a pessoa pode sofrer de hipertensão, infarto, AVC. A imunidade entra em risco. A pessoa fica vulnerável a infecções recorrentes. Muitos não conseguem dormir, passam a noite em claro. Quando dorme, o sono não é reparador. A pessoa acorda cansada. Tem gente que fala, parece até que eu levei uma surra. Parece até que eu fui atropelado por um Boeing 747. Não consegue produzir e não sai do lugar. Fica com a cabeça confusa, toma decisões erradas, faz coisas que se arrepende depois. Quando a sua casa está sob ataque demoníaco, os filhos também sofrem por conta da legalidade. Os filhos são atacados para que o casal seja atingido. Pode ser por um espírito de perturbação, de rebeldia, ou até mesmo por uma doença. Existem espíritos que bloqueiam a mente e o desenvolvimento das crianças. E o tratamento muitas vezes não resolve porque se trata de algo espiritual. Ficam irritadas, desobedientes, agressivas e briguentas. Logicamente que outros fatores podem afetar direta ou indiretamente, mas entendemos que a questão genética, hormonal, cognitiva, ambiente, tudo pode afetar, mas nós não ignoramos os seus ardis. O mundo espiritual, olha o que está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoramos os seus ardis, as suas armadilhas. Dependendo da idade, ele perde a identidade, se envolve com más companhias e se perde num namoro errado, gravidez precoce, prematura, uso de drogas, vida de pequenos delitos e depois de crimes. Isso pode acontecer com crente ou descrente. Os descrentes não sabem como resolver, os crentes sabem e não resolvem. Porque não tem a disposição de orar, de buscar Deus na sua palavra, de jejuar, de não perder culto, de entender que precisam de reforços no momento do ataque. A palavra diz que devemos nos preparar para o dia mau. Isso significa que se você estiver fortalecido no teu espírito, você vai vencer. A palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é para você se fortalecer só na crise ou na véspera. É para você procurar este revestimento espiritual, de fé, de autoridade e de poder. Por esta razão, buscam ajuda onde Deus não está e caem nas garras de um espírito de engano
e de mentira, porque eles querem resolver o seu problema a todo custo. A Bíblia diz que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte espiritual, a separação de Deus. Agora, quando a sua casa está debaixo de ataque demoníaco, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus também pode ser atacado. Aqueles que são da liderança enfrentam ataques muito maiores por conta da sua influência, por conta do seu chamado, por conta do propósito de Deus para a sua vida. Quando o diabo atinge um líder, ele atinge aquelas pessoas que estão do lado do líder. E isso é maligno. O inferno quer enfraquecer a pessoa espiritualmente, roubar a sua fé. Qual que é a estratégia do inferno? Geralmente cansa a intercessora da casa. Guarda isso que eu vou dizer. Mulheres de Deus, vocês têm um papel muito importante do lado do marido de vocês. Não é na frente, não é atrás, é do lado. Vocês precisam ser aquela mulher sábia que a Bíblia elegeu. Salomão disse que a mulher sábia, ela edifica a sua própria casa, mas a tola derruba. Com as próprias mãos e algumas até com as próprias pernas, com os próprios pés. Não contente de derrubar só com as mãos. Então a mulher tem que trazer para ela esta sabedoria do alto, porque para lidar com as questões familiares, só com sabedoria. Você não pode lidar com estas questões espirituais, estes ataques demoníacos, com a sua razão, alma, intelecto. Não é com inteligência, é com sabedoria. E sabedoria significa muitas vezes se calar, muitas vezes refletir, muitas vezes ir para o quarto, dobrar os joelhos, clamar, suplicar, interceder, muitas vezes se levantar e ordenar para aqueles espíritos saiam da sua casa, do seu lar, da sua família. E você tem autoridade para expulsá-los. Mas você tem que se revestir. Então o diabo, para entrar numa casa que está sendo atacada por demônios, precisa cansar a intercessora. Não arrume ranço com a tua mulher. Ela é tua intercessora. Quando ela para de interceder por você, misericórdia. E tem mulheres na igreja que são usadas, não pelo Espírito Santo, que fazem oração controladora, oração manipuladora, oração feiticeira. Eu já vi mulheres fazendo oração: Senhor, recolhe o meu marido. Então eu já fico alerta aí. Olha, tua mulher, tua intercessora, não provoca não. Pesa a mão, Senhor. Falei, não, irmã. Se você pede o juízo de Deus para a vida de alguém, o juízo de Deus vai se estabelecer primeiro sobre a tua cabeça. O que você deseja para o outro, volta para você. A Bíblia diz que o que plantamos, colhemos. Jesus disse, cuidado com o teu julgamento, porque com a mesma medida que você mede, você será medido.
Mas é assim que o inimigo, ele faz, ele quer cansar a intercessora da casa. E quantas intercessoras estão aqui cansadas? Pastor, eu não consigo mais orar, não consigo mais jejuar, não consigo mais ler Bíblia. Pastor, eu estou sem vontade de vir à igreja, eu estou pensando até de mudar de ministério. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. É um ataque direto do inimigo. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é a nossa proteção, é a nossa guarda, é o nosso livramento, é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo, é o nosso escudo de broquel. Aleluia! Pastor, o que eu faço? Senhor, me renova. Senhor, me renova. Senhor, me renova. E aquilo que o inimigo quer privar você de fazer, começa a fazer. Entra na brecha. E não deixa de orar, de jejuar e de buscar a Deus. Porque a tua vitória é certa. O inimigo sabe disso. Amém. De tempo em tempo, o inimigo ataca e vem com desânimo para você desistir. Como a arma do desânimo é forte. Confesso a vocês que muitas vezes eu também fui tentado a desanimar em muitas coisas. Aí eu parei e pensei: peraí, eu não estou falando comigo mesmo. O diabo está falando na minha mente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede, que desiste, que joga a toalha, que depõe as armas, que chuta o balde. Aí vem o nosso posicionamento. Para quebrar maldição, sentença e condenação, não é só eu quebro em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. É posicionamento. Eu me levanto no nome de Jesus e te dou uma ordem, carne: obedeça o meu espírito, e espírito obedeça o Espírito Santo de Deus. Aquilo que o diabo não quer que você faça, você vai fazer. Luta contra todos os impedimentos, bloqueios e limitações em nome de Jesus. Busque essa renovação. Suas emoções são atacadas, feridas do passado são abertas, um forte sentimento de frustração e decepção começa a te atormentar. Até ontem estava tudo bem, mas de agora em diante parece que está tudo muito mal. E você não sabe lidar com isso. É o peso espiritual daquilo que o diabo está trazendo sobre a tua vida. Um sentimento de solidão e abandono podem torturar você e te tirar do propósito. Aprenda a perdoar. Um grande homem de Deus não coleciona traumas, mágoas e ressentimentos. Nós não somos como crianças espirituais, meninos, bebês espirituais. Quanto tempo nós temos de igreja tropeçando nas mesmas coisas e caindo nos mesmos buracos? Diabo, eu sei que é você. Eu já descobri o que você está fazendo. O Espírito Santo já me revelou. E você não vai ter acesso à minha casa, ao meu trabalho, à minha igreja, à minha vida, em nome de Jesus. E você vai dizer: o que você está fazendo? Eu te repreendo, eu te amarro e te expulso, em nome de Jesus. Sai!
Tem gente que fica orando: oh Senhor, tem misericórdia, tem clemência, tem compaixão, tenha piedade de mim. Preste atenção, o Senhor já teve, quando Jesus morreu naquela cruz, e Ele declarou: está consumado. E por conta disso, você tem que compreender que este Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai hoje, intercedendo por você. Você não está só. O maior está com você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por você, nada e ninguém será contra você. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Aleluia. Aleluia. As desculpas parecem justificar sua desistência e mudança, mas o teste de Deus é o teste de Jó, é o teste da aprovação, da lealdade e da fidelidade. Aprovação, lealdade e fidelidade. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que a coisa esteja piorando, mas você vai olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e vai dizer: Deus, eu creio. Muitas vezes nós precisamos orar e falar: Senhor, qual é a tua direção sobre isso? O que o Senhor quer me mostrar? Revela o meu coração. E Deus vai te revelar. Sem passar por este teste, que é o teste do deserto, e Jesus passou em Mateus 4 e Lucas 4. Diga comigo: teste do deserto. Você não viverá a sua tão sonhada promoção. Sem vigilância, o inimigo usa quem está em crise para plantar confusão, até mesmo no meio da igreja. O inimigo procura pessoas com o mesmo perfil para esmurrar o corpo de Cristo. E nós precisamos ter vigilância. Aquele que está de pé, vigie, para que não caia. Ou outra tradução que diz: aquele que pensa estar de pé, porque nós pensamos estar de pé. Vigia, para que não caia. Vamos ficar de pé. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Salmo 127, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 31:20 a 22. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração.
porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Hoje é dia de limpeza espiritual. Hoje é o dia que você vai dizer assim: este sentimento que está no meu coração, eu não aceito mais. Me perdoa, Pai, porque permiti ser contaminado. Este pensamento errado, ruim, maligno, não vai mais me atormentar. Me perdoa, Senhor, porque permiti que o diabo trouxesse confusão. Eu repreendo todo espírito de engano e de mentira. Não pode tocar na minha fé. Não pode me enfraquecer espiritualmente. Não pode roubar as minhas bênçãos. Me perdoa, Deus, pelos sentimentos e pensamentos errados sobre a minha casa, meu lar e minha família. Declare o teu amor pela tua esposa e pelo teu marido, mesmo que seja por fé. Pai, entra na minha casa. Entra, Senhor. Todo mal está repreendido, está amarrado e eu expulso no nome de Jesus. Toda briga, toda discórdia, toda contenda, toda frieza, indiferença, tudo aquilo que o inimigo tem promovido para trazer separação e divórcio, todo espírito de tentação que quer trazer o vício, a prostituição, a traição, o adultério, a infidelidade, a quebra de aliança, todo espírito de pornografia está repreendido, denunciado, amarrado e ordenamos: sai! Todo pecado secreto, todo pecado oculto, todo pecado de estimação, sai no nome de Jesus. Bata em retirada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Age na minha casa, Senhor. Opera na minha casa, Senhor. O marido diz: me abençoe como marido, como cabeça, como coluna, como sacerdote do lar. Me dá sabedoria, Senhor, discernimento e estratégia, para minha casa ser um cantinho do céu, que minha esposa não tenha reclamações de mim, que toda demanda espiritual caia por terra. Eu fecho toda brecha, toda legalidade, todo direito, toda porta aberta, eu quebro no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Eu revogo toda maldição de família, maldição herdada, maldição de palavras, maldição impingida, não tem poder. A história geracional não vai se repetir na minha vida. Eu não aceito, eu não quero, eu não permito. Eu me levanto em nome de Jesus para dizer que Jesus é o Senhor da minha casa, do meu lar e da minha família. Que Jesus reina na minha casa. Que Jesus mora na minha casa. A esposa também vai orar e dizer: me perdoa, Deus, por eu ser autoritária, briguenta, ciumenta, possessiva, egoísta. E se tiver outra coisa, coloca diante de Deus e ora e diz: tudo isso está quebrado. Eu quero uma nova história para a minha vida e para o meu marido. Deixa eu te falar profeticamente: o teu amor não morreu.
Senhor é aquele que ressuscita todo sentimento morto. Frio, indiferente, insensível. Pai, a tua alegria é que as famílias possam viver na tua presença e dar testemunho. Pai, o que estamos fazendo neste lugar, se não aprender na tua palavra o que fazer e como fazer, não permita que as nossas famílias se percam, que os nossos filhos se percam. Colocamos as nossas crianças, adolescentes e jovens na tua presença, Senhor. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, das setas inflamadas e envenenadas. Senhor, cuida dos nossos filhos. Livra da criminalidade, marginalidade, bandidagem, más companhias, do vício. Corre que calabassuri andalanaste. Cuida, Senhor, da nossa vida espiritual. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Abra, Senhor, os olhos espirituais, para que possam discernir as estações, o tempo. Oh, recalabassuri andalanaste. Levanta, Pai, este líder que foi atacado, que está sem motivação, ânimo, coragem, iniciativa. Você é precioso para o Senhor. Não permita que o diabo te atinja. Se levante na autoridade do nome de Jesus, para viver tudo que você não viveu até hoje no teu ministério. Você é um ganhador de vidas, de almas. Você nasceu para frutificar. Existe um propósito de Deus na tua vida. Teu chamado não se encerrou. Teu ministério não acabou. Deixa o Senhor te libertar nesta noite, te restaurar nesta noite, te renovar nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala com cada um aqui nesta noite. Oh, requei calabastorianda lanaste. Tudo aquilo que o inimigo planejou cai por terra. Tudo aquilo que foi arquitetado caia por terra. Toda investida cai por terra. Porque o Senhor é aquele que te livra, é aquele que te guarda, é aquele que te protege. Corre que calabassori andalanaste. Diga obrigado, Senhor. Tu estás aqui. Diga obrigado, Senhor. Tu estás aqui. Comece a agradecer a Deus. Não olhe para a tua família como ela está. Comece a agradecer, como se ela já tivesse pela fé mudado. Obrigado, Pai, pelo meu marido liberto, amoroso, sensível, homem de Deus. Obrigado pela minha mulher carinhosa, amiga, parceira. Obrigado, Senhor, pelos meus filhos que crescem na tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu prospero, porque eu rompo, porque eu avanço, porque eu vivo o teu poder sobrenatural nas minhas finanças. Começa a orar. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito me usa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Corre que calabassuri andalanasteria balahachá.
Oh, recalabassori andalabanaiasa. Ore e agradeça a Deus, ore e agradeça a Deus, ore e agradeça a Deus. Que o Espírito Santo possa te tocar nesta noite. Corre que calabassuri andalanasa. Vamos usar este momento para louvar e adorar. Oh, reque calabaço. Pai de amor, Pai de amor, gosto tanto de ti, te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Continua louvando, continua adorando. Corre que calabas. Já vai, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Vocês precisam entender isso. Que quando vocês abrem a boca para louvar e adorar, o inferno retrocede. Demônios têm que bater em retirada. Porque a glória, a unção, a presença de Deus entra na tua casa, no teu lar, na tua família. Deixa Deus se mover em você. Oh! Glória ao teu nome. A igreja, glória ao glória ao do começo. Pai, eu te amo. Declare. Não fique de boca fechada. Tenta aprender. Libera este cântico. Algo espiritual vai acontecer na tua vida. Da terra, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória.
Jesus, eu te amo, te louvo e te glória ao teu nome em toda glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Espírito, Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Ele está aqui. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Que a tua nuvem baixe aqui nesta noite, Senhor. Mova-te neste lugar, ó Espírito. Comece a louvar. Comece a adorar. Rasgue o teu coração. Oh! Mais, Senhor. Mais de Ti, mais da Tua presença. Oh! Glória ao Teu nome vocal. Teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome, toda a terra. Continue louvando. Continua adorando. Existe uma presença aqui neste meio. Oh, recalabassuri andalabaço. Oh, requei calamanaste. Oh, requei calamalabassure manaste. Oh, comece a orar. Oh, riquei calabassu. Ore no Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós sabe e nos auxilia em nossas fraquezas. Oh. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Oh.
levanta-te, Senhor, neste lugar. Quebra prisões. Corre balabasturi que calabaiashi. Oh, rine onda lavana, cheira balabasso. Ore balabasteri onda lá. Abra a tua boca e ora. Os homens, glória ao teu nome. Lindo! A vitória é nossa! Mais uma vez os homens. Teu nome. Lindo. Recebe, Jesus. As mulheres louvam e os homens glorificam. Só a igreja, as mulheres. Continua orando. Deixa o Espírito Santo usar a tua boca. Você que não ora no Espírito Santo há muito tempo, Ele está aí. Não deixa mais o diabo te calar. Pode abrir a boca e começar a orar em línguas, a orar no Espírito Santo. Ser cheio em nome de Jesus. Mais, Senhor. Nascemos para te adorar, Senhor. Aleluia,
Aleluia. 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 Pai, eu creio que aqui nós temos um ambiente de cura. Cura esta pessoa, Senhor, desta gastrite, desta úlcera nervosa, deste refluxo. Cura desta sinusite, desta renite, desta bronquite, deste reumatismo, artrite, artrose, bursite. Cura desta hérnia de disco. Cura desta hérnia. Hérnia desapareça em nome de Jesus. Cura, Senhor, esta descalcificação óssea. Cura esta osteoporose. Cura, Senhor, estas dores no joelho, rótula, ligamento, tendão, músculo. Restaura esta cartilagem, Senhor. Limpa este sangue. Cura, Senhor, esta pessoa deste mal circulatório, destas dores de cabeça, da diabetes, pressão alta. Senhor, nós cremos que Tu tens poder para curar, sarar e libertar. Cura este caroço, este nódulo, este tumor. Cura, Senhor. Sara. Amaldiçoamos este mal. Do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, nós amaldiçoamos este mal. Nós cremos no Teu poder curador, Pai. Toca neste útero, nestas trompas, nestes ovários, nesta bexiga, neste intestino. Toca neste coração. Limpa estas artérias, estas veias. Restaura, Senhor. Devolve saúde para a Tua igreja. Devolve saúde para os Teus filhos. Nós cremos em Jeová Ravá, que é o Deus que cura. Cura, Senhor. Cura. Olha para o João, irmão do Genésio, cura deste câncer na próstata. Aqueles que estão numa corrente de fé conosco, orando por cura, intercedendo por alguém, ouve esta oração, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito aqui, neste lugar. Amém. Aplauda o Senhor. A Ele todo louvor, honra e glória. Diga, eu saio daqui diferente de como eu entrei. Em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem um milagre para você. Diga, tua bênção está a caminho. Não sai daqui sem antes abraçar pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe. Vá na paz. Uma semana de vitória.